As casas dos pastores brasileiros da Assembleia de Deus são mansões. A igreja, farrapo. Cresça o meu reino, o reino de Deus se acabe. Hoje nós estamos sofrendo as consequências da apostasia, porque Deus nos destinação na nossa mão e a gente procurou ficar rico primeiro nós, e que se dane o reino. Meus irmãos, graça e paz. Assim como a palavra de Deus se renova todos os dias, existem pregações que nós temos que trazer à tona, porque ela revela a verdade dos nossos dias, independente de qual época foi. E essa pregação do pastor Gessé Góes, na Assembleia de Deus, advertindo os assembleanos do Brasil, é uma exortação que você tem que ficar até o final desse vídeo para você ver o que ele falou do pastoreio na nação brasileira. Mas antes disso, eu gostaria de pedir o seu like, deixa o seu comentário, siga o nosso canal Viciados, ative o sininho para que toda vez que a gente postar um vídeo aqui, ele chegue aí nas notificações do seu celular. Mas é impressionante a exortação, o tamanho da exortação que ele falou sobre o pastoreio da nação brasileira, e nós precisamos ver esse vídeo mais uma vez. Se você já viu, continue aqui comigo que ao longo do vídeo nós vamos conversando sobre isso. A crítica! Assembleia de Deus no Brasil. 110 anos. Era para ter uma televisão ensinando a verdade evangélica ao povo. As casas dos pastores brasileiros da Assembleia de Deus são mansões. A igreja, farrapo. Cresça o meu reino, o reino de Deus se acabe. Hoje nós estamos sofrendo. Meus irmãos, se você não viu o vídeo que eu coloquei aqui anterior, você tem que ir lá e conferir o vídeo que eu falo justamente sobre essas questões financeiras na igreja. O quanto pastores têm aviões, mansões, enquanto seus fiéis perecem. É isso que ele está falando, que não adianta um pastor ter tudo e as suas ovelhas, que é o principal no contexto da obra do Senhor, que deveria ter um cuidado sobre ela, está perecendo, está com fome, não ter um lugar para acolhimento de sua família. É isso que ele está falando e é nisso que a gente tem que prestar atenção. As consequências da apostasia, porque Deus nos destinação na nossa mão e a gente procurou ficar rico primeiro nós, e que se dane o reino. Isso é muito forte. As melhores casas desse país são dos pastores presidentes. Sim. Nós vemos aí pastores que são donos de emissoras de televisão, que possuem um reinado aí, fazendas com mais de 50 mil cabeças de gado, enquanto os seus fiéis, que estão ali congregando, membro de suas igrejas, contribuindo com dízimos e oferta, perecendo. Tem algo errado acontecendo? A igreja é um farrapo de madeira, de pau. E agora nós estamos perdendo pro diabo. Não temos universidades, não temos colégio para crianças. Isso que ele está falando, meu irmão, não é faculdade igual a gente vê aí, federal, estadual, particular, não. Ele está falando de contexto religioso, que nós não estamos tendo faculdades cristãs. Porque a gente sabe que quando a gente cai numa faculdade federal, muitos cristãos que não estão fincados, estabelecidos suas raízes na palavra de Deus, se perdem. Se existe faculdade cristã, lá vai ensinar educação. Você vai aprender. Lá você vai ter conhecimento, tanto do contexto da palavra de Deus, já que você já vai estar nele, quanto no quesito escola, educação. E o que a gente vê nas faculdades federais, por exemplo, é doutrinação, é ideologia de gênero, é droga explícita, é sexo, ideologia de gênero. É isso que nós vemos nas faculdades. Então essa exortação vai exatamente por causa disso. Porque se esses grandes pastores, essas grandes igrejas começassem no Brasil hoje a abrir faculdades, eu tenho certeza que a boa parte do cristão ele iria estudar nessas faculdades, porque lá ele tem identidade. Faculdade federal e muitas estaduais chamam-se jogar o seu filho na boca dos leões. É essa a exortação que ele está trazendo e é nisso que a gente tem que prestar atenção. Cadê os grandes pastores e as grandes igrejas do Brasil que não estão atentos a isso? Que já passou quanto tempo dessa ministração dele, do pastor Gessé, e até então nós não vemos o quadro mudando. Nós não vemos faculdades evangélicas abrindo nesse Brasil. Ainda tem algumas poucas. Mas comparado com o número de evangélicos que as previsões que até 2030 os evangélicos vão passar os católicos aqui no Brasil, tá faltando muita coisa.
Tá faltando uma identidade cristã no meio das igrejas do Brasil. Nossos filhos aprendendo que não presta nas aulas, recebendo da estante uma mensagem de um filho, uma criança endemoniada. É o diabo dizendo: você é mulher, pra menina, você é homem. As crianças estão perturbadas, porque a igreja católica e a igreja evangélica falhou. E o bom é que ele colocou o contexto da igreja católica. Porque se no Brasil quem predomina majoritariamente é o católico e o cristão, então quem tem que fazer alguma coisa são os católicos e os cristãos. E tanto um quanto o outro falha em relação ao evangelho. Os dois estão falhando. É forte e verdadeiro. Nós somos responsáveis pela apostasia que está nesta nação. Sim. Porque nós queremos dinheiro, queremos posição. Isso. Nenhum pastor nesse Brasil tem coragem de ser funcionário de uma empresa, porque ele não pode ser o dono do dinheiro da empresa. Verdade. Fala Deus. Ele quer uma igreja porque ele pode ser o dono da igreja e o dono do dinheiro da igreja. Isso. Eu já vi pastores destituídos de igreja por causa que os dízimos e as ofertas que estavam entrando não condizem com aquela base estabelecida pela sua igreja maior, pela sua igreja sede. Então as igrejas estão colocando até limite de valor para cada pastor. A meta, pastor, que você tem que bater é R$5.000. Se você não bater R$5.000, eu vou ter que tirar, colocar outro pastor que inventa qualquer coisa na igreja para atrair recurso. Essa meta tem que ser batida. Virou empresa. O evangelho, as igrejas do Brasil estão virando empresa. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você tem noção do que é pessoas usar o evangelho para angariar dinheiro e recurso? E para si próprio. Porque se esses recursos foram distribuídos para a igreja, eu vou lá na casa do irmão, vou melhorar a situação da casa dele, eu vou levar uma cesta básica para o outro, eu vou lá na loja e vou comprar roupa para me dar meu irmão, que eu vi que ele chegou na roupa lá velhinha, toda amarrotada, às vezes rasgada. Eu vou lá na loja, vou comprar uma roupa e vou fazer doação para aquele irmão. Tudo bem, todos entendem. Mas a gente só vê pastores prosperando, pastores enricando, cada dia melhor. E cadê o significado do evangelho? Cadê o significado de amar o seu irmão como a si mesmo? Não existe. É muito forte o que o pastor Gessé Góes está falando nessa pregação. É muito forte. Talvez você sempre ouviu, mas ouviu por ouvir e ninguém nunca trouxe esse detalhe detalhado como eu estou te falando. Mas vamos mergulhar no contexto dessa mensagem e vamos entender o que Deus está falando com esse pastor para a sua igreja. Estou há 40 anos pregando o evangelho, ando no carro da igreja, um carro popular. Mas basta você se tornar apóstolo, discípulo, não sei de quê. Com 10 anos de crente, você já é um grande pastor e já tem carros e mansões para morar. Você não sabe por quê? Porque o erro predomina. Tem muito mais mal na terra do que o bem. Só que quem vence no final é o bem. Sim, glória a Deus. É, meu irmão, é forte. Nós estamos apostatando da fé. Damos trabalho na igreja. Somos insubmissos. Somos relapsos. Somos revoltados, somos zangados. Se você faz parte de um partido e não comungar com o partido, você é expulso. E você não diz nada. É, Deus. Você faz parte da igreja, você quer mandar na igreja, mandar no pastor, mandar no cargo. É insubmisso, é desobediente. Aqui não quer. Comigo é assim, comigo é assim, comigo é assim. O que, rapaz? O dono da igreja é o Senhor. O pastor não é dono da igreja, o presbítero não é dono da igreja, o músico não é dono da igreja, o cantor não é dono da igreja, a cantora não é dono da igreja, o diácono não é dono da igreja, o zelador não é dono da igreja. A igreja é do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você lembra quando o que Jesus falou para Augusto Nicodemos? Para Nicodemos, melhor dizendo? Você lembra? Pega tudo que você tem, vende, doa aos pobres e siga-me. Será que esses pastores têm coragem de fazer isso? Será que eles vivem esse verdadeiro evangelho a tal ponto de abrir mão de seus prazeres? E aqui nós estamos falando de dinheiro para viver o verdadeiro evangelho. Nós temos que prestar atenção, meu irmão. Quem tem sido os nossos ídolos, nossas referências, os representantes de Cristo aqui na terra? É porque fala bonito? É porque fala aquilo que eu quero? E cadê a palavra? Eu tenho uma crítica! Estou há 40 anos pregando o evangelho, ando no carro da igreja, um carro popular. Mas basta você se tornar apóstolo, discípulo, não sei de quê. Com 10 anos de crente, você já é um grande pastor e já tem carros e mansões para morar. Você não sabe por quê?
Porque o erro predomina. Tem muito mais mal na terra do que o bem. Só que quem vence no final é o bem. Sempre. Nós estamos apostatando da fé. Temos trabalho na igreja. Somos insubmissos. Somos relapsos. Somos revoltados. Somos zangados. Qualquer coisa eu vou sair do evangelho. Não quero mais aquela igreja, o pastor chamou minha atenção. Você faz parte de um partido e não comungar com o partido, você é expulso. E você não diz nada. Sim. Você faz parte da igreja, você quer mandar na igreja, mandar no pastor, mandar no cargo. É insubmisso, é desobediente. Aqui não quer. Comigo é assim, comigo é assim, comigo é assim o quê, rapaz? O dono da igreja é o Senhor. O pastor não é dono da igreja, o presbítero não é dono da igreja, o músico não é dono da igreja, o cantor não é dono da igreja, a cantora não é dono da igreja, o diácono não é dono da igreja, o zelador não é dono da igreja, a igreja é do Espírito Santo de Deus. Amém. É forte. Nós estamos apostatando da fé com os nossos comportamentos na casa de Deus, em submissão, em irresponsabilidade. Obedecemos o diabo e até nos prostramos para o diabo. Agora para Jesus nós somos exaltados. Vocês não sabem o que eu sofro aqui não. E é porque eu sou o pai desse negócio aqui. Vocês não sabem o que eu sofro, calado, menino, arame farpado. Às vezes até um menino desse aqui no mar que é daí. Um menino velho que não tirou nem o cheiro do xixi do coelho. O que é, pastor? O que é? E eu peço graça ao Senhor porque eu tenho uma submissão. Eles não têm. Submissão, meu irmão. Não existe isso mais hoje. Mas Deus sabe como é que eu fico com a mão coçando para descer o braço. Porque um menino de 18, 20 anos que não tem respeito ao mais velho é porque não respeita pai, não respeita a mãe. Sim. Isso parte muito de como o pai Eu sou de um tempo que nós tínhamos medo do pastor. Respeito. Meu avô foi pastor e quando vinha para as convenções em Fortaleza, minha mãe lavava a gente, dava banho na gente, penteava o cabelo, passava brilhantina, o cabelo todo durinho, e nós ficávamos assim, todo mundo, minhas três irmãs e meus três irmãos. Lá vinha o vovô, que era o pastor, com aquele seu chapéu de palha, de massa na cabeça. Meu irmão, eu não quero fugir do contexto, mas como eu disse no primeiro tempo que a palavra de Deus se renova a cada dia, assim como esta pregação, preste atenção, essa pregação aqui foi na pandemia, você está vendo todo mundo aqui de máscara? Ela não é uma pregação nova, mas quão atual ela é. Nós já temos quantos anos de pandemia e ela é mais nova do que no período que ela foi ministrada. Olha como Deus fala na nossa vida, olha como Deus traz a realidade à tona. Olha como Deus de ontem é o de hoje e sempre será nosso Deus. O quão viva e real é essa ministração nas nossas vidas. Você tem noção do tamanho, do poder que Deus revela para aqueles que são teus de verdade? Impressionante. Talvez você não tenha reparado. Olha como a palavra de Deus se renova. Glória a Deus. Com a sua bolsa e a Bíblia. Aí quando eu chegava na cadeira, na calçada, a gente adiantava e dizia: benção vovô, pai do senhor, pastor. Aí beijava a mão e começava a chorar de emoção. Apostasia significa também reverência, desrespeito. Sim. Você nunca vai chegar a um patamar de maturidade se não tiver humildade de olhar para quem sabe mais do que você. E aceitar isso. Porque hoje em dia a gente vive mesmo em igrejas, em templos, que só porque eu tenho 20, 30, 40 anos de igreja, eu não posso ouvir a exortação de um pastor que acabou de formar. De um pastor que tem 20 anos de idade, mas acabou de se formar. Eu não posso aceitar a exortação desse cara porque eu tenho 30, 40 anos de evangelho. Olha o tamanho da hipocrisia. Olha o tamanho da desobediência em relação à palavra de Deus. Vamos ver o exemplo de Davi, o menor da casa, o mais novo, mas o mais prestigiado. Nós temos que voltar para o evangelho. Quem tem um dia de evangelho, quem tem 100 anos, precisa voltar ao evangelho porque ele está falando conosco. E essa é uma realidade da Igreja de Cristo aqui no Brasil. É Deus. Ô, glória! É Deus. Glória a Deus. Meu irmão, que exortação. Que exortação, meus irmãos. Não precisa eu falar mais nada. Inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que toda vez que a gente posta um vídeo aqui, chegue aí nas suas notificações do seu celular, que nós possamos dar ouvido
ao que o Espírito diz às igrejas. Aquele que perseverar até o fim receberá o galardão da parte do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Até o próximo vídeo, assim se Deus nos permitir.